Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Fernando Ayer, médico e cirurgião geral, e hoje eu trouxe um tema fundamental no tratamento das hérnias, que é o uso das telas cirúrgicas. Esse é um assunto muito importante, porque apesar das telas trazerem uma série de benefícios, elas também trazem desafios que precisam ser discutidos. Eu vou falar sobre os prós, os contras e o que a ciência mais recente diz sobre isso tudo. E para ficar uma coisa mais dinâmica, eu decidi dividir esse vídeo em 3 perguntas fundamentais. Então vamos lá? A gente vai começar entendendo o que é a tela cirúrgica e por que ela é importante. Para a gente começar, você precisa entender o que é uma tela cirúrgica e como ela funciona no tratamento das hérnias. Basicamente, a tela é um material que a gente usa para reforçar a parede abdominal em casos de hérnia. Ao contrário das técnicas de sutura simples, que podem falhar ao longo do tempo, a tela ela proporciona um suporte extra, especialmente em reparos que envolvem grandes defeitos na parede abdominal. A principal razão para a gente usar a tela é principalmente reduzir a recorrência da hérnia. Quando a gente fala das hérnias ventrais, ou seja, no abdômen, das hérnias inguinais, ou seja, na região da virilha, ou mesmo das hérnias incisionais em locais de cicatriz prévia, os estudos eles mostram principalmente que o uso da tela pode reduzir bastante as chances da hérnia reaparecer. E mais do que isso, a tela ela permite que o reparo seja feito sem tensão, ou seja, sem forçar muito aquela musculatura, o que ajuda na recuperação do paciente e na longevidade do tratamento. Entrando na segunda parte, vamos falar um pouco agora sobre as indicações para o uso da tela cirúrgica. E a pergunta inicial é: aonde a tela está mais indicada? Bom, em geral, o seu uso ele é muito comum nas hérnias inguinais e femorais. Esses são tipos de hérnias que afetam milhões de pessoas todos os anos e a tela tem se mostrado extremamente eficaz nesses casos. A principal vantagem aqui é a diminuição, como eu comentei anteriormente, das taxas de recorrência. Vários estudos indicam que reparar essas hérnias sem o uso da tela tem um risco muito maior de que o problema volte. Porém, quando a gente fala das hérnias encarceradas ou estranguladas, especialmente naquelas situações em que existe a necessidade de retirar, de ressecar uma parte do intestino, a situação aqui ela fica um pouco mais complexa. Nesses casos, o uso da tela ele pode aumentar o risco de infecção e, por isso, a decisão ela precisa ser cuidadosamente avaliada pela equipe médica. Ainda assim, existem novas tecnologias de tela, como as telas de polipropileno macroporosas, que estão oferecendo alternativas mais seguras para esses casos específicos. Bom, com relação à terceira parte do vídeo, vamos falar um pouco agora sobre as complicações associadas ao uso da tela. Como você já sabe, assim como todo procedimento cirúrgico, o uso das telas na cirurgia da hérnia não é isento de complicações. Entre os efeitos colaterais mais comuns, a gente pode citar a dor crônica. Quando é na região inguinal, a gente chama isso de ingunodínia. Essa é uma complicação significativa, especialmente em cirurgias de prolapso de órgãos pélvicos, mas também pode acontecer em outros tipos de reparo com tela. Lembrando que quando a tela é fixada na musculatura, eventualmente pode haver ali uma lesão nervosa ou ainda essa tela pode acabar sendo fixada inadvertidamente em cima de um nervo. E aí, como consequência, a gente infelizmente tem essa complicação. Outro efeito colateral bastante comum é a formação de seromas e hematomas, que são coleções de líquidos ou sangue que podem se formar ao redor da tela, e a literatura sugere que essas complicações elas podem ocorrer em cerca de 14% e 4% dos casos, respectivamente, principalmente quando a gente usa telas biológicas e, obviamente, quando o paciente tem um excesso de peso, tem um tecido adiposo um pouco maior. Isso porque quando a gente usa o bisturi elétrico para acessar ali os planos musculares e fazer o reparo da hérnia e posteriormente alocar a tela ali em cima, a gente precisa passar, quando o paciente é mais obeso, por um volume, por uma quantidade de tecido subcutâneo maior. Por isso que o risco de seroma nesses casos, hematoma, é maior também. Bom, as infecções elas são outras complicações importantes. Lembrando que os hematomas e o seroma eles predispõem também às infecções. E lembrando que o risco de infecção ele vai depender muito também do tipo de tela utilizada. Por exemplo, as telas de PTFE têm uma taxa de infecção maior que outros tipos de tela. E em caso de infecção, o tratamento ele pode ser complexo
exigindo a remoção da tela ou até cirurgias adicionais. E a gente tem ainda outras complicações, que seriam as aderências, que podem se formar entre a tela e as alças intestinais. Essas aderências são sérias e podem levar a complicações graves, incluindo a obstrução intestinal, o que por muitas vezes requer novas intervenções cirúrgicas. Por fim, existem também as falhas mecânicas associadas à tela, como o encolhimento, o descolamento ou a migração do material. Essas falhas elas podem comprometer o reparo e também podem exigir uma nova cirurgia no futuro para corrigir o problema. Por isso, é fundamental que a escolha do tipo de tela e da técnica de fixação seja feita com muito cuidado, levando em conta as características específicas de cada paciente. Chegando no final do vídeo, vamos falar um pouco agora sobre as considerações finais. Então, em resumo, a tela cirúrgica é uma ferramenta extremamente útil no tratamento das hérnias. A mensagem que eu quero te passar aqui é que a tela reduz a recorrência dessa doença, mas também que é importante a gente lembrar que cada caso é um caso. A escolha de usar ou não a tela, ela deve sempre ser feita com base nas condições específicas de cada paciente, considerando os fatores como a presença de contaminação no campo cirúrgico ou complicações como encarceramento e estrangulamento. Também é importante que tanto o médico quanto o paciente estejam cientes dos riscos envolvidos, como as complicações que a gente mencionou até agora, para que se tome as melhores decisões de tratamento. E para fechar, e se esse material que eu produzi te ajudou de alguma forma, curte e se inscreve nesse canal para valorizar todo esse trabalho. E lembrando a você, mais uma vez, que esse é o objetivo desse canal, trazer informações confiáveis sobre temas de saúde importantes para você tirar as suas dúvidas e te dar a chance de você se cuidar melhor. Para você que ficou até o final, um muito obrigado mais uma vez e eu te espero aqui comigo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!